Bom, nós vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, um capítulo pequeno, se comparado aos demais que nós temos estudado, mas com bastante significado, porque não falando apenas sobre a conduta que nós temos no nosso dia a dia, a compreensão sobre vários elementos estudados pela própria doutrina, né? Esse capítulo fala sobre nós, especificamente, trabalhadores da seara espírita, né? O que nós vemos hoje no nosso mundo é exatamente uma angustiante tentativa de se construir a felicidade baseado naquilo que se vive aqui no nosso mundo. Então, cada um tentando ser feliz ao seu modo, a partir daquilo que o nosso mundo material acaba oferecendo. E como nós já comentamos, existe uma dificuldade muito grande para todos nós. Bom dia, pessoal que chegou. Uma dificuldade muito grande para todos nós de entendermos algum desses conceitos, como, por exemplo, a felicidade propriamente dita. Cada um quer ser feliz, então, como dissemos, ao seu modo. Alguns acham que um bom emprego proporciona para a pessoa uma grande felicidade. Mas nós sabemos que muitas pessoas têm um ótimo emprego e não são felizes. Nós acreditamos que pessoas que vivem uma vida afetiva intensa também estão construindo a felicidade. E nós vemos que muitas pessoas que vivem uma vida afetiva intensa não são felizes. Alguns que têm uma grande soma de dinheiro, pelo fato de poderem comprar tudo, de alcançar todo o tipo de objeto ou local ou conquista ao seu alcance, isso vai trazer felicidade. Inclusive nós temos, né, até muitas ideias, né, muitos pensamentos, muitas brincadeiras no nosso dia a dia, né, como por exemplo, o dinheiro não traz felicidade, mas ele compra. Mas na realidade, e infelizmente nós temos que encarar essa realidade, esse dinheiro ele traz para nós o conforto, mas de fato não pode trazer felicidade, pelo contrário. Quanto maior é a soma, maior é o isolamento que a pessoa vive. E basta a gente ver o que acontece à nossa volta, né? André lembrou aqui da princesa Diana, né, que vivia dentro daquele conto de fadas de uma plebeia, casando com um príncipe, e aí viveram felizes para sempre. Nós vimos que não é o status, não é a posição que traz para nós essa condição. Então, claro que nós sempre optamos ou desejamos viver uma situação confortável, né? E por aí, né, Zé? Então, viver uma situação confortável. O conforto traz para nós, claro, uma tranquilidade muito grande com relação a muitas das preocupações que nós temos no nosso dia a dia. A nossa sobrevivência, a nossa estabilidade, a nossa segurança, a segurança da nossa família, a satisfação das nossas carências, no caso das relações afetivas. Então tudo isso para nós são elementos exteriores que vão se juntando e oferecendo para nós essa estabilidade, que é a nossa vida aqui no mundo material. Porém, a felicidade verdadeira, aquela que o espírito pode desfrutar, ela começa a se desenvolver a partir desse equilíbrio que o espírito demonstra. Então, até mesmo para nós é uma dificuldade muito grande definirmos exatamente o que significa felicidade se nós não temos ainda essa condição. Como você pode falar de felicidade se você não é feliz, se você ainda não é feliz? Como é que você pode falar sobre uma condição que não faz parte do nosso mundo? Então nós falamos, mas eu sou feliz. Tá, mas você é feliz? O que você chama exatamente de felicidade? Ah, mas eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Bom, nesse caso nós estamos falando de uma situação de estabilidade material, de conforto, porque a partir do momento em que se perde isso, vem então a infelicidade.
Então a felicidade não é uma condição temporária, ela é uma conquista que ela é definitiva. Que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das oscilações que a vida vai apresentando para nós, a felicidade se mantém. Exatamente porque eu sei que aquela luta, aquele sacrifício que eu faço constantemente, faz parte de uma experiência que eu estou vivendo. E aí então essa experiência, tendo compreensão do seu objetivo, começa a fazer então com que a resignação se desenvolva. E existe uma confusão muito grande também entre resignação e aquela ideia de gostar de sofrer. Os cristãos, de modo geral, desde aquela época primitiva da história do cristianismo, mostravam os cristãos se sacrificando ou sendo executados e ainda assim demonstrando uma grande devoção à fé que abraçam. Então todo mundo diz assim, nossa, mas você gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Existe uma diferença muito grande entre você compreender a natureza do sofrimento e você sentir prazer com o sofrimento. E você gostar do sofrimento. Então o que nós vemos hoje é todo mundo sofrendo, essa ou aquela experiência, dentro de todas as áreas da nossa vida, a área afetiva, a área dos relacionamentos familiares, a área profissional, a área material, a área de saúde. Quem pode se dizer feliz vivendo num mundo como o nosso? Numa das passagens do Evangelho, Jesus lembrava então que a felicidade não é deste mundo. E de fato não é. Porque há necessidade, primeiramente, de nós superarmos todas as fraquezas, todas as tendências negativas, para a partir dessa superação começarmos então a ver o mundo com olhos diferentes, com um olhar diferente, compreendendo, por exemplo, que esse estado de espírito só pode ser vivido quando o espírito alcança esse patamar mais elevado. Enquanto ele não se eleva, enquanto ele não consegue se elevar, ele continua suas lutas. Então, gradativamente, obviamente, ele vai construindo a sua felicidade a partir das suas conquistas, né? Sentir ali uma satisfação muito grande por uma realização nobre dentro do campo moral faz com que nós vislumbremos o que é ser feliz. Nós temos esses flashes de felicidade, diferentemente da felicidade permanente que aqueles espíritos que já não se submetem mais a provas e expiações estão vivendo. Então no nosso mundo hoje, vendo tudo aquilo que nos envolve, nós certamente compreendemos que a felicidade realmente não é daqui. Mas não é o fato de nós sairmos daqui que nós seremos felizes. Se pensarmos, por exemplo, nos espíritos que desencarnam, nos seus depoimentos eles continuam sofrendo tanto ou mais do que sofriam quando estavam aqui. Então não é o fato de estarmos encarnados ou desencarnados, é um estado, é uma condição íntima que nos proporciona esse estado de felicidade. Então nós começamos a estudar esses princípios que a doutrina espírita traz para nós, e nós entendemos então que hoje eu posso não ser feliz, mas mudando a minha conduta eu vou construir essa felicidade para um futuro que me aguarda. Eu começo a entender também o mecanismo desse processo transformador, como é o caso, por exemplo, das reencarnações, como é o caso da continuidade na vida no mundo espiritual, compreender a lei de causa e efeito relacionada diretamente com as provas e com as expiações. Então eu posso olhar para mim, ver a minha vida hoje e dizer assim, olha, eu tenho certeza que eu não posso alcançar a felicidade nessa condição. Mas eu vou continuar trabalhando porque eu sei que se eu conseguir vencer bem essa experiência que eu estou vivendo, a felicidade começa a brilhar para mim no horizonte. Porque eu superei uma dificuldade que me foi proporcionada como método de aprendizagem, e que se eu aprender bem, eu vou conseguir então futuramente começar a trilhar por caminhos diferentes. Então a gente começa a desenvolver a compreensão e, por consequência também, a própria resignação. Não é aceitar o sofrimento, é lidar com o sofrimento de um modo equilibrado a partir de todos esses conceitos que nós aprendemos. Então no nosso mundo hoje,
Nós vemos então as pessoas angustiadas, ansiosas, querendo viver desesperadamente essa felicidade que não está aqui ao nosso alcance. E quando não se vive essa condição de felicidade, vem como consequência natural o próprio desespero. Então ninguém satisfeito, todo mundo revoltado, todo mundo angustiado, sofrendo as dificuldades, sem compreender do porquê de tudo isso. E essa é a parte mais aflitiva, As pessoas se afligem exatamente porque sofrem, mas não sabem porquê. Sofrem, mas não sabem quando termina. Sofrem, mas não sabem lidar com essa experiência. Então a doutrina espírita ela nos dá essa condição e sofremos tanto quanto os outros, não sofremos mais, não sofremos menos, cada um dentro da sua condição, cada um dentro da sua necessidade, cada um vivendo a sua experiência. Mas quando nós temos a oportunidade de fazer uma análise da nossa vida diante dessas experiências difíceis e começarmos a ter essa compreensão, vendo a radiografia desse problema, de saber que ele teve uma causa, que ele está tendo seus efeitos, que ele vai trazer para nós umas consequências futuras de acordo com a vivência que nós temos, nós começamos a analisar o problema de um modo diferente. E é essa resignação que é uma característica direta da própria condição da doutrina espírita como um consolador prometido. Por que um consolador? Porque a consolação é para nós aquele acolhimento, aquele abraço fraterno, nos dando força e motivação diante dos problemas. Algumas vezes as pessoas pensam assim, olha, a partir do momento em que eu perdi um ente querido, por exemplo, e eu tive contato com a doutrina espírita, tudo ficou mais leve para mim. Então certamente a doutrina espírita cumpriu o seu papel. Mas ela é muito mais do que isso. Que ela faz com que nós vejamos a nossa vida de um modo completamente diferente. Bom dia, pessoa que chegou. Faz com que nós vejamos cada experiência a partir daquilo que de fato é, e não simplesmente uma questão de sorte ou azar, ou uma questão de simpatia ou antipatia por parte de Deus. Não vai com a cara de alguém e aplica nele então um castigo. Gostou dos olhos de outra pessoa e leva para ele então todos os benefícios, todos os confortos. E aí nós pensamos então, se as coisas funcionassem dessa forma, onde estaria essa justiça? Que primeiro que para acreditarmos nessa justiça, nós temos que compreender quem é aquele que criou as leis, aquele que aplica essa lei, que é o próprio Deus, essa própria divindade. Mas aí então eu vejo Deus como aquele que me serve, e não como aquele que cria. Eu começo a me analisar como uma pessoa de sorte ou de azar, por aquilo que eu vivo, e não pensamos na questão do merecimento. Então tudo aquilo que nós vamos estudando na doutrina espírita, em todos esses capítulos que chegam para nós, todos os textos, mensagens, reflexões que nós fazemos, e conclusões que nós tiramos a partir desse estudo, faz com que nós vejamos o mundo dentro da sua globalidade. Bom dia, Tino. Dentro da sua realidade. Eu posso não gostar daquilo que eu estou vivendo, mas eu compreendo a natureza daquela experiência. Sei que ela é temporária, sei que ela teve uma razão de ser, sei que eu tive merecimento para isso, mas se eu fizer um bom trabalho, aproveitando o aprendizado que essa experiência pode me fornecer, pode me oferecer, eu sem dúvida nenhuma vou colher os frutos, vou conseguir me transformar, me elevar, dispensando em oportunidades futuras experiências da mesma natureza. Então, na verdade, nós começamos a fazer um planejamento da nossa vida. O que eu estou vivendo, a forma de viver, de que forma que eu tenho que analisar. E, naturalmente, eu vou me fortalecendo cada vez mais. Porque é sempre muito fácil para nós falar que a resignação, a coragem que nós temos vai nos ajudar a vivenciar uma experiência difícil, até a experiência bater na nossa porta. Eventualmente a gente vai ter o nosso momento de fraqueza, o nosso momento de dificuldade. Me lembro agora até daquela passagem do Chico Xavier, que ele dizia que o espírita, quando chora, chora escondido. Depois ele lava o rosto e continua trabalhando.
Então dá a impressão de que esse peso que se cai sobre as nossas costas é uma injustiça, porque nós temos que passar por isso e os outros não? O que os outros têm diferente que nós não temos? E na verdade cada um vive a experiência do modo como deseja, mas o importante é que, independente da crença que cada pessoa tenha, ela vive num mundo com a mesma característica, um mundo de provas e expiações. Então o modo como ela lida com as suas experiências é que vai fazer a grande diferença. De trabalho em prol da sua felicidade, ou um trabalho ilusório que acredita estar fazendo para alcançar a felicidade. Basta a gente lembrar que, num país como o Brasil, nós temos uma religiosidade muito grande. Grande parte, a esmagadora maioria da população brasileira, está vinculada a uma escola religiosa. E a pergunta é, estar praticando essa religião vai proporcionar de fato a felicidade? Muitas vezes se ilude pelo fato de fazer parte de uma comunidade, de estar isolado daquela comunidade, se distanciando do mundo, construindo aquela ideia de que de que vai ser feliz pelo simples fato de acreditar, de frequentar. Mas se não houver a prática desses valores que vão sendo aprendidos no dia a dia, desenvolvendo o sentimento de amor, de caridade, de tantas outras virtudes, de nada adianta esse culto exterior. Então nós vemos hoje que essa esmagadora maioria que frequenta essa instituição, na verdade procura desesperadamente uma forma de aliviar suas dores, mas que infelizmente nem sempre se consegue. Porque no momento em que se deparar com a própria consciência e perceber que aquilo que foi vivido deveria ser aproveitado de um modo diferente e não foi, isso vai trazer então uma grande decepção, uma grande dor. Certamente são conquistas pequenas que vão sendo alcançadas e que elas podem e devem ser bem aproveitadas. Só que quando nós nos deparamos com uma filosofia tão clara, que fala para nós sobre leis, que fala para nós sobre a dinâmica da nossa vida, que nós reencarnamos, nos desenvolvemos, vivemos experiências, depois nós desencarnamos, no mundo espiritual nós continuamos. Quando nós temos essa visão mais ampliada dessa realidade, porque não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Eu sou feliz e não acredito em reencarnação. Tudo bem, né? A reencarnação ela nos proporciona, por exemplo, uma possibilidade de entender todas essas diferenças que existem no nosso mundo, esse processo evolutivo que nós estamos vivendo individualmente. Então muitas vezes não é o fato de eu acreditar ou não acreditar. A verdade existe. E se nós temos a compreensão dessa verdade e vivemos em função dela, conduzindo a nossa vida, adaptando a esse novo modo de viver, certamente nós tiramos um proveito muito maior. Eu posso continuar acreditando, tudo em ordem fraterna. Eu posso continuar acreditando naquilo que eu acredito. Mas o que vai fazer a diferença é a minha conduta. E a minha conduta vai ser otimizada, vai ser praticada de um modo muito mais eficaz se eu compreender esse mecanismo. Porque hoje nós vemos assim, as pessoas agem, mesmo tendo uma ideia coletiva, um pensamento coletivo, agem do jeito que foi ensinado. E mesmo aqueles que não acreditam em determinados elementos dessa lei universal que rege as nossas vidas, essa lei vai continuar guardando a adaptação, vai continuar guardando a afinização de todos aqueles que vivem no mundo material com essa lei. Se por acaso eu não compreendo e ajo de um modo diferente dessa lei, certamente eu serei arrastado para esse aprendizado forçado que eu vou ter que experimentar. Se por acaso eu ajo em conformidade com essa lei, mesmo de um modo inconsciente, certamente eu vou colher os bons frutos que a experiência que eu estou vivendo vai me proporcionar. Mas se eu tiver conhecimento e agir em conformidade com essa lei, certamente eu serei impulsionado
de um modo muito mais eficaz para alcançar essa transformação de um modo muito mais rápido. Então, tudo isso que nós estamos conversando diz respeito exatamente a esse nosso capítulo, trabalhadores da última hora, sem nenhuma pretensão dos espíritas se verem dessa forma. Mas quando nós estudamos aqui esse item, missão dos espíritas, qual é exatamente o nosso papel? Nós temos contato com uma realidade que não é aceita pelas demais escolas, a continuidade da vida no mundo espiritual, as reencarnações, a lei de causa e efeito. Observamos esses fenômenos, esses eventos, no nosso cotidiano das práticas espíritas. Quando você olha alguém num hospital, ou alguém vivendo uma experiência de abandono, nós já começamos a pensar, né, o que fez para poder chegar nessa condição, ou o que vai sofrer por ter chegado nessa condição. Vemos as nossas famílias, muitas estruturadas, outras desestruturadas. Nós de imediato já batemos o olho e já vemos ali espíritos comprometidos, vivendo aquela experiência que vão ter depois uma consequência positiva ou negativa de acordo com a aceitação, com a compreensão, com o equilíbrio. Vemos hoje, num país como o nosso, tomado por notícias negativas envolvendo corrupção, envolvendo antipatias ideológicas e tudo mais, nós já começamos a analisar que os responsáveis por toda essa perturbação certamente sofrerão no futuro. Tiveram uma oportunidade de, no passado, se programarem para ocupar essas funções, tiveram um grande trabalho, tiveram a oportunidade de uma grande realização a partir do trabalho que poderiam desenvolver, mas não souberam aproveitar. E aí então aquele sentimento de compaixão, né? Porque nós ficamos compadecidos, ou deveríamos ficar compadecidos, não alimentando o sentimento de raiva. Quando eu olho um político na televisão, quando eu olho um empresário na televisão, e eu sinto aquela raiva dele, na verdade nós temos que sentir compaixão. Porque a oportunidade que teve que não foi bem aproveitada. E a consequência futura que isso vai trazer para ele de uma forma tão dolorosa, vai fazer com que ele sofra. E se nós convivemos com o sofrimento, nós não temos condições de sermos felizes. Isso porque nós devemos ter essa visão de compadecimento, porque nós mesmos já fomos vistos a partir dessa compaixão. Quem de nós aqui não pode dizer que não errou no passado? Basta ver a nossa vida hoje. Com quem nós convivemos, de que modo que é a nossa vida, de que modo que nós estamos vivenciando dia após dia da nossa encarnação. Podemos chamar que a nossa vida é feliz? Eu posso estar confortável nessa condição. Mas a felicidade para nós, ela não nos vai dar oportunidade de queixas. Então temos essa visão do mundo hoje, dessa realidade que não é vista. Então, a partir desse entendimento, nós trazemos a pergunta: qual exatamente a missão dos espíritas? Dentro desse capítulo Trabalhadores da Última Hora, aqueles trabalhadores especiais, se nós somos especiais, qual exatamente a nossa maior responsabilidade, a nossa maior missão? O espírito Erasto, um dos grandes trabalhadores da doutrina espírita, desde a época da sua elaboração, junto a Allan Kardec e todos aqueles que trabalharam nessa tarefa de base, Erasto traz para nós essa informação, essa resposta, essa orientação. Então nós vamos a ela para entender exatamente o que nós devemos fazer, a responsabilidade que nós temos a partir desse conhecimento, ou a responsabilidade que nós precisamos aceitar a partir do conhecimento que nós temos. Exatamente porque o nosso mundo hoje, por ter todas essas aflições, todas essas perturbações, só vai se transformar a partir do momento em que as pessoas tiverem o entendimento do porquê se transformarem. Nós sempre comentamos, né, sobre essa questão. As pessoas querem ser boas, as pessoas querem ser felizes. Mas para você ser bom, você precisa renunciar muito do seu egoísmo. Então, que motivação eu tenho para ser bom? Por que eu devo ser uma pessoa boa num mundo em que as pessoas não são?
em que cada um só pensa em si, em que cada um não se sacrifica pela necessidade do outro? Por que eu devo ser bom? Por que eu devo aceitar essa responsabilidade se ninguém aceita? Erácio diz o seguinte para nós: não percebeis que desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Essa é uma referência que ele faz sobre o Pentecostes, né, aquele evento descrito no Novo Testamento, em que línguas de fogo, pessoas falando em vozes, em idiomas estranhos, algo realmente excepcional para aquela época, só que, claro, trazido para nós de um modo um tanto quanto alegórico. E nessa alegoria, acabamos não compreendendo o real sentido. Então, quando Erasto fala para nós que as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, nós falamos exatamente desse evento, desse momento especial que a humanidade está vivendo, a partir dessas tantas revelações que vão surgindo para nós. Então, muito mais do que um espetáculo pirotécnico, cheio de imagens fantásticas, nós simplesmente estamos vivendo essa realidade, em que o mundo espiritual se aproxima como nunca antes do mundo físico, trazendo para nós esclarecimentos, trazendo para nós revelações e informações sobre aquilo que até então nós simplesmente ignorávamos. Ele continua dizendo: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Naturalmente, nós não falamos sobre esse ide e pregai naquela pregação dogmática que nós vemos dos evangelhos, repetindo sempre as mesmas ideias, mas trazendo novas revelações. A própria doutrina espírita ela é vista hoje como o evangelho revisto, o evangelho renovado, não dentro das questões morais, porque elas são atemporais. Aquilo que Jesus disse na sua época foi dito por muitos sábios espalhados pelo nosso planeta e em várias outras gerações. Mas nós começamos a ver que não é simplesmente uma questão de ser bom pelo fato de ser bom, mas entender que a bondade é uma consequência natural da nossa vivência a partir da afinidade com essas leis universais que nos foram reveladas. Hoje nós temos o conhecimento, e quando se fala sobre ide e pregai, não é sairmos fazendo pregações, mas fazermos demonstrações do que é viver essas experiências a partir, né, desse envolvimento com essa nova filosofia. Então, demonstração sobre amor, caridade, a partir da compreensão desse mecanismo que rege as nossas vidas, é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores pregações. A pregação, na verdade, através do exemplo. E a teoria, sem dúvida nenhuma, é importante. Por isso que Erasto diz para nós aqui: falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus,
porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Qual seria então essa palavra de Deus? E aí nós entraremos, não tenhamos dúvida disso, num conflito religioso, teológico muito intenso, porque cada escola que existe no nosso mundo hoje se acha a detentora dessa palavra, se acha a porta-voz dessa palavra. E cada um então faz a sua interpretação de acordo com a visão que tem. Até mesmo a doutrina espírita hoje não é diferente disso. Quando nós falamos sobre escutar a palavra de Deus, qual é exatamente a palavra de Deus? E aí então, quando nós estudamos os seus princípios fundamentais, sobre todos esses elementos, depois juntando esses elementos, vemos na prática como é essa vivência, aí nós entendemos que essa palavra de Deus nada mais é do que as leis universais, que nós aprendemos a conhecer e temos como um compromisso, uma missão, fazer com que essa mesma mensagem alcance todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Porque isso vai fazer com que modifiquem suas vidas, sendo capazes desses sacrifícios todos a que são convidados a fazer, em benefício de um bem maior. O Erasto diz ainda para nós: pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sabem, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas, ide e pregai. Então ele traz para nós aqui 4 grupos importantes. Os avarentos, aqueles que são apegados às riquezas do mundo material, ou aos benefícios do mundo material, vive desesperadamente em função do seu pequeno patrimônio, capaz de destruir pessoas, capaz de enganar, de se corromper, para satisfazer a sua necessidade da posse. E aí então essa mensagem diz assim que você deve, claro, com toda a prudência e previdência, administrar o seu patrimônio para que você possa crescer como espírito. Não para fazer com que a sua vida gire em torno dessas conquistas e desse patrimônio. Então dizer para alguém, olha, você não pode viver com tanto apego assim. Seja mais generoso, seja mais fraterno, mais caridoso. A partir desse patrimônio que você tem, dessa estabilidade que você conseguiu alcançar. E aí vão dizer assim, mas você está louco? Eu vou abrir mão daquilo que eu conquistei com tanto suor para dar para uma pessoa que eu nem conheço? Esse desinteresse, então, é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio que o nosso mundo hoje precisa alcançar. Porque esse desinteresse ele vem desde as esferas mais íntimas e pessoais, onde o indivíduo é egoísta, é avarento, é apegado. Até quando nós falamos em grandes coletividades, não temos países que vivem em função dessa avareza. O que interessa é aquilo que eles podem conquistar em detrimento da miséria que nós vemos no mundo hoje. O que importa é que eles conseguiram construir. Então esse sentimento de avareza acaba sendo vivenciado coletivamente. Nós tivemos a oportunidade de observar isso na prática a partir daquelas imigrações de pessoas que saíam do Oriente Médio, que saíam da África, em direção aos países mais ricos. Então aquela sensibilização inicial, sem dúvida nenhuma, foi bastante comovente. Mas a partir do momento em que o conforto material foi ameaçado, os muros começaram a ser erguidos e as porteiras começaram a ser fechadas, com a concordância da coletividade. Apesar de nós termos ainda aqueles que trabalhavam solitariamente, isoladamente, para continuar acolhendo aqueles que mais precisavam. Mulheres, crianças, homens, que perderam tudo, que tiveram que abrir mão de tudo forçosamente, para poder alcançar pelo menos uma condição de sobrevivência. Então vimos na prática, nas grandes cidades também, a indiferença das pessoas,
com relação àqueles que são mais pobres. Muitas vezes essa avareza vem muito mais como um temor de você se envolver com um problema que não é seu ou com pessoas que são problemáticas, que podem ser problemáticas, então a gente mantém uma certa distância. Só que essa previdência, esse cuidado que nós adotamos, muitas vezes acaba sendo um egoísmo mascarado. Não, eu tenho medo, eu não posso me aproximar. Mas no fundo, eu não quero me aproximar. Então quando nós começamos a falar sobre fraternidade, sobre caridade, ele acaba inevitavelmente esbarrando no apego, no interesse que cada grupo, cada pessoa, cada comunidade tem com relação àquilo que lhe pertence. A abstinência aos dissolutos. A abstinência é você abrir mão de um vício, de uma tendência que você tem. Um vício moral, um vício material, químico, social, não importa qual seja. Mas você parar, porque a gente lembra que esses vícios começam proporcionando um grande prazer. E abrir mão do prazer para nós é algo muito difícil. Porque o prazer provoca em nós uma sensação que alivia as dores que nós estamos vivendo. Então, numa experiência física, material que nós temos, de tanta dor, tão dolorosa, nós começamos a perceber que esses vícios são, na verdade, para nós, esse grande anestésico. E depois ele se torna patológico quando se cria uma dependência. Então falamos para as pessoas, olha, abra a mão desse seu comportamento, porque isso vai te trazer um grande sofrimento. E aí as pessoas vão começar a pesar os prós e contras. O contra, por exemplo, é ela continuar vivendo aquela viciação, aquele comportamento, aquela tendência, continuar apegado àquele vício, para poder se satisfazer, não percebendo que na verdade está se destruindo. Não necessariamente uma destruição física, quando o corpo começa a ficar doente, mas o desequilíbrio que o espírito acaba alcançando em virtude desse comportamento. E você dizer para alguém, olha, para de fazer isso, que está te fazendo mal. Então ele tem duas opções. A primeira opção é a realidade do prazer e da satisfação que aquele hábito proporciona, apesar das consequências, né, dos efeitos colaterais. E a segunda opção é uma felicidade ilusória. Na opinião dele, de dizer assim, olha, para de fazer isso, que você vai ser feliz. E ele começa pensando assim, mas espera aí, o que é exatamente ser feliz? Eu vou ter que pensar no espírito que vive no mundo espiritual? Eu vou ter que pensar em Deus? Eu vou ter que pensar em outra realidade? Então fica algo absolutamente abstrato que para nós não se torna uma realidade. Não pelo menos no efeito imediato. Então nós temos uma dificuldade muito grande em fazer com que os nossos hábitos mais nocivos sejam modificados. Os hábitos mentais, os hábitos físicos, os hábitos morais. E a proposta dessa palavra divina é exatamente isso. Não tenha interesse exagerado aos apegos do mundo físico. Não se iluda com esse falso prazer desse comportamento dissoluto. E mais ainda, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Aí nós temos dentro do nosso vínculo familiar sempre aqueles que se destacam positivamente e aqueles que se destacam negativamente. Geralmente negativamente em virtude do comportamento autoritário, egoísta, dominador, que infelizmente encontramos dentro das nossas casas. E aí então nós olhamos, entendemos do porquê de estarmos vinculados com aquelas pessoas e procuramos, através de uma palavra mais tranquila, de um comportamento mais equilibrado, demover a pessoa dessa tirania doméstica. Mas ela nem sempre vai optar por isso. Ela vai dizer, eu quero ser assim, eu vou ser assim. Eu falo o que eu quero, eu grito a hora que eu quero, eu mando a hora que eu quero. E aí então, lembrando aqui que exatamente o que disse Erasto, palavras perdidas, bem sabem, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor terreno
em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua. Ide e pregai. Então ele fala exatamente sobre isso, que mesmo que muitas vezes não consigamos modificar o pensamento daqueles que convivem conosco, nós temos que modificar o nosso pensamento. Porque não são raras as vezes em que nós nos comportamos dessa forma sem percebermos. E muitos conflitos acontecem dentro de uma casa, não porque o outro é assim, é porque eu quero ser assim e o outro não deixa. Porque se ele ficar num comportamento manso e pacífico, eu serei o autoritário sem perceber, cheio de razão, cheio de justificativa. A Fernanda perguntou, mas quem fuma ou tem outro vício pode trabalhar na casa espírita? Olha, Fernanda, desde que isso não interfira no seu trabalho, nada contra. Porque muito mais do que um vício físico, é um vício moral. Então, você tem todos os esclarecimentos. Se você é um médium passista, já se sabe que o fluido absorvido dessas substâncias prejudica o trabalho. Então aquela pessoa precisa ter consciência do que está fazendo. Se ele tem o hábito da bebida, que altera a sua percepção, altera o seu comportamento, não é apenas incompatível com uma casa espírita, mas incompatível com qualquer ambiente. Então, na verdade, nós temos ali... Porque muitas vezes falamos assim, nossa, eu tenho o vício do cigarro e o vício do chocolate. E eu falo sério, não é brincadeira de chocolate gostoso e saboroso, é uma pessoa que tem um comportamento desequilibrado. E aquele que tem um vício da sexualidade, que vive dentro das quatro paredes de sua casa um comportamento sexual desequilibrado. E isso você não vê. Exatamente a mesma coisa também, Amaury. A pessoa que cria intrigas, que fala mal, que tem pensamentos negativos, esse é um tipo de vício que também não se percebe. Então, o tipo de viciação que você tem, que se ele não interfere no seu trabalho, não há por que fazer isso. Nós já tivemos censura, por exemplo, de trabalhador tatuado não poder trabalhar numa casa espírita, porque acham que a tatuagem é imoral. Esse é um pensamento absolutamente primitivo e infantil. Porque não é a tatuagem que vai determinar o seu caráter, mas é o seu comportamento. O vício que você tem, que muitas vezes não transparece, pode se manifestar no seu trabalho de uma forma moral. Exato, quer dizer, na verdade, quanto maior é a viciação que o indivíduo tem, desde que não prejudique o trabalho, maior é o benefício que ele vai colher trabalhando. Ele vai naturalmente ser a mesma coisa. Homossexual dar passe, que diferença faz? Não, porque ele não pode, porque ele é homossexual. E de onde você achou que é a sexualidade dele que vai determinar a qualidade do fluido, da caridade, da fraternidade que ele tem? Isso nós vemos, na verdade, um grande preconceito, com várias situações, porque não importa a sua opção sexual, a sua opção de vida. O que importa é o amor com que você se dedica àquela tarefa. Tem um dirigente que não deixa dar passe, porque disse que é desequilíbrio. Imagina. Absurdo pensar dessa forma. Isso é discriminação das mais claras. Porque muitas vezes você tem homossexuais que são muito mais equilibrados do que muito heterossexuais. É aquele homem, é aquela mulher que é heterossexual, que tem uma vida sexual muito intensa e desequilibrada dentro da própria casa, e vai como um casalzinho feliz para o centro espírita, e todo mundo bate palma. Enquanto que, muito mais do que homossexualidade, nós temos que pensar na homoafetividade. Porque o afeto que as pessoas têm uma pela outra não faz diferença que tipo de opção que ela tem, desde que isso não interfira no seu comportamento. Arnaldo lembrou lá em cima, né, reconhece o bom espírita pela transformação e pelos esforços que faz para buscar essa transformação. O José Medrado, palestrante baiano, né, que bastante conhecido no meio espírita, ele dando uma entrevista para o Alamar Regis, né, que desencarnou recentemente, falando exatamente sobre a homossexualidade. Uma das tantas e tantas perguntas que são feitas dentro desse universo espírita, das dúvidas que nós temos. E aí ele contava uma história que no centro espírita que ele trabalhava,
um travesti. Ficava zanzando assim no outro lado da calçada, olhava, ouvia assim as palestras de longe. E um dia ele se apresentou na casa espírita e falou assim: olha, eu percebi nessas observações que eu tenho feito durante esses dias que aqui vocês falam de Jesus de um jeito diferente. Porque eu já fui em igrejas, já fui em templos e lá me rejeitaram. Mas eu vi que com vocês aqui Jesus é diferente. O que eu posso fazer para trabalhar com vocês? E aí ele criou um extremo constrangimento, porque você falar que gosta da doutrina espírita, que acha bonito o trabalho é uma coisa. Quando você fala assim, eu quero trabalhar com vocês, aí a coisa fica diferente, porque começou a mexer, na verdade, com um preconceito. Como é que você vai colocar um travesti para servir água fluidificada? Como é que você vai colocar um travesti para trabalhar na biblioteca? Imagina um travesti dando palestra espírita. E aí então eles, o próprio centro do José Medrado, né, que é onde ele trabalhava, acabaram arrumando uma desculpa. Não, veja bem, não temos necessidade no momento, infelizmente precisa fazer ali uma série de cursos, e começaram a colocar barreiras. De imediato, aquela pessoa que era o travesti percebeu esse comportamento, essa rejeição velada que ele estava sofrendo. Aí ele deu aquele sorriso triste e disse assim: aqui eu pensava que Jesus era diferente também, mas eu percebi que não é. Virou as costas e foi embora, magoado, triste, decepcionado, se sentindo mais uma vez rejeitado. Pouco tempo depois, numa das reuniões mediúnicas que estavam sendo realizadas naquela casa, de assistência a espíritos sofredores, a obsessores, daquelas reuniões de comunicação natural, eis que aparece então o travesti. Ele havia desencarnado. E aí então ele deu aquele depoimento dele, falando sobre o constrangimento que ele tinha sofrido, e ele disse então para os dirigentes do trabalho, dentre eles um daqueles que tinham rejeitado, ele disse assim: aqui eu posso trabalhar com Jesus e eu não preciso da autorização de vocês. Aqui Jesus é diferente. Então, na verdade, nós temos esse grande preconceito de que pessoas que não gostam de tomar passes, de pessoas negras, de médiuns que são negros, de outros que são homossexuais, de outros que trazem algum tipo de limitação física, que na verdade é um grande preconceito que nós temos, porque você vê o exterior, mas você não percebe o interior das pessoas. Então, na verdade, nós temos que trabalhar. É uma realidade, Pátio, mas é uma realidade do nosso mundo. Por isso que foi colocado aqui por Erasto, olha só, ele disse assim: falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Esse sacrifício das nossas opiniões, dos nossos dogmas, dos nossos valores, é exatamente aquilo que nós temos que abrir mão, em nome dessa palavra de Deus, inclusive dentro do próprio meio espírita. Porque dá a impressão de que nós saímos pelas praças públicas falando por pessoas que não conhecem a doutrina espírita. E aqueles que conhecem? E que mesmo assim continuam agindo dessa forma mesquinha, egoísta, preconceituosa. Então não importa aquilo que você faz. O que importa, não importa como você vive. O que importa é o modo como se trabalha. Bom senso para o trabalhador, bom senso para os responsáveis pelo trabalho, bom senso para aqueles que se beneficiam desse trabalho. Isso é fundamental. Porque quando nós olhamos para uma pessoa e vemos apenas o espírito que se encontra ali presente, nós quebramos qualquer tipo de preconceito. Então não é essa máscara social que nós apresentamos que vai revelar quem de fato nós somos. É o nosso comportamento, é a dignidade da forma como nós trabalhamos. Simplesmente fazendo aquilo que se encontra sustentado por essas leis mais nobres, essas leis universais do amor e da caridade. Quer dizer então que se você estiver passando fome,
2 pessoas te oferecerem pão. 3 pessoas, vamos colocar 3. Um homossexual vai te oferecer o pão, um negro vai te oferecer o pão e um heterossexual vai te oferecer o pão. Qual pão você vai pegar? Ah, do heterossexual. E por que você garante que ele tem valor moral suficiente para impregnar de amor aquele pão que você está recebendo? Então nós valorizamos muito o exterior e não pensamos no interior. Tudo tem bom senso. Porque a mesma forma você dizer assim, ah, mas eu sou um heterossexual, ou uma mulher que é heterossexual, e se veste de um modo vulgar para trabalhar. É o bom senso do que ela faz, como ela faz, que mensagem que ela está transmitindo exatamente com aquela conduta, e isso cabe para qualquer pessoa, independente de raça, de credo, de opção sexual, de condição física, social. Eu gosto de pegar aquele médium que tem uma aparência rica, e não aquele médium com aquela cara de pobre. Olha a arrogância nossa de pensar dessa forma, você qualificar o sentimento de uma pessoa pela aparência que ela tem. Voltando um pouquinho aqui em cima, o Dudu colocou, né, como perfume excessivo no médio passista, que não mexe com a moralidade, mas incomoda quem recebe. Aí é uma questão de orientação do trabalho que tem que ser feito mesmo. Eu me lembro até do Divaldo fazendo uma palestra, e ele falava assim do médium que é fumante. No momento em que ele vai aplicar o passe, ele fica bufando em cima da pessoa, com aquele mau hálito horrível, e você tentando se concentrar no passe, mas se sentindo incomodado pelo hálito do médium. O médium tem que ter esse bom senso. Que mais aqui? O El colocou, né, as pessoas acabam criando barreiras dentro da casa espírita, cor de roupa, tatuagem, sexualidade. Porque, na verdade, o El, você transfere para a casa espírita aquilo que você vive no seu cotidiano. O seu dia a dia é assim, lá dentro você não vai ser diferente. Você pode até se esforçar, mas inevitavelmente você acaba sofrendo isso. A Paty colocou, uma vez eu estava na casa espírita e um senhor embriagado caiu na frente. Eu fui ajudá-lo pensando que ele estava justamente no lugar certo para receber assistência. No entanto, ninguém da casa quis ajudar e levá-lo para dentro. E ainda me disseram que tinha que saber para quem fazer a caridade, né? Imagina. Sem comentários, né, Paty? A Tininha colocou também aqui, né, desculpe dizer, mas devido a esses fatores que as pessoas saem dos centros e procuram outros lugares onde são vistos como gente, né? Igrejas, templos, centros espíritas. Nós não estamos falando de oásis que existem no nosso mundo. Nós estamos falando de coletividade. E a coletividade nada mais é do que a somatória do que as pessoas pensam. Uma sociedade pensa dessa forma, a coletividade pensa dessa forma, porque as pessoas pensam dessa forma. Então seria uma ilusão você imaginar que dentro de um lugar considerado religioso, as pessoas vão ter um comportamento diferente do que elas têm lá fora. No começo elas podem até demonstrar, porque é uma questão exterior, até chegar um momento em que ela começa a ser testada. Aí então seus sentimentos vão aflorar, seus valores vão aflorar. A Fraterna colocou, é preciso que entendamos que estamos todos em construção, mesmo os que trabalham em casas espíritas. Principalmente os que trabalham em casas espíritas, né, Fraterna? Porque a gente acha que é o outro que é imperfeito e que os trabalhadores da última hora já estão prontos. É agora que a gente começa a entender as coisas. Né? Bom dia, Miriam. Bom dia, professor. Continuando. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossa língua se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide
homens que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Aqui ele faz uma referência sobre exatamente essa realidade do mundo espiritual que vai se desdobrando, se revelando aos nossos olhos, fazendo com que as nossas ações, as nossas escolhas, tenham como principal motivação essa realidade invisível que nos envolve. Por que você quer ser bom? Eu sou bom porque eu sei que eu sou um espírito em evolução. Por que você faz a caridade? Porque eu sei que é uma lei universal e eu quero estar afinizado com essa lei universal. Obrigado, Cindizinho. Ide, marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Olha só, os vícios da impureza no coração humano. Envolve tudo isso que nós comentamos há pouco. Não é uma questão física necessariamente, não é uma questão de comportamento necessariamente, mas é algo que pode ser relacionado em todas as áreas com os valores que cada pessoa traz. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira que só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Aqui Erasto já traz para nós uma projeção do futuro, de um futuro diferente do nosso presente. Nesse caso, um futuro diferente daquela época, em que vivíamos ali aquele dogmatismo, aquele preconceito todo, e que tudo isso vai ser só lenda, das pessoas dizerem assim, no passado eles agiam dessa forma, mas não agem mais. Então nós estamos fazendo parte desse processo de transformação, para fazer com que essa idade das trevas se torne apenas idade das lendas, onde nós lembramos como as coisas eram, e não como as coisas são depois dessa transformação. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Pois principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. E de que esses receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Aqui é importante, a partir do momento em que tiverem compreensão dessa lei, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Claro que não, graças a Deus que eu estou sofrendo, mas entendendo o porquê do sofrimento. Nós vimos isso lá no capítulo 5 do mesmo Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Porque nós entendemos que a aflição do presente é a possibilidade de depuração de um erro do passado. Passado próximo ou passado distante. Mas é a oportunidade de viver com resignação essa experiência dolorosa, motivados pela fé, pela esperança, de que se passarem bem por essa experiência, os resultados futuros serão dos mais gloriosos. E para isso, exatamente a missão dos espíritas é levar essa mensagem de consolação. De falar, olha, seja forte, tenha coragem, que isso que você está vivendo é algo que vai ser superado. É algo que vai terminar. Que no futuro você vai conseguir superar tudo isso. E aí então essas sementes vão sendo lançadas e depois com o tempo vão germinar dentro de cada coração. Armem-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra preparada. Arai. Ide
e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelos ensinos e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que se dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Naturalmente, na linguagem de Erasto, essa destruição significa exatamente serão afastados dessa missão inicial e voltarão na condição de aprendizes, passando por todas as experiências difíceis e dolorosas. Então, quer dizer, todos, sem exceção, como eu falo para vocês, eu vou além dessa ideia de que os trabalhadores da última hora são os espíritas, mas são todos aqueles que, de alguma forma, compreenderam o sentido dessa mensagem de Jesus inicial e começaram a trabalhar para difundi-la dentro do seu conteúdo moral. Juntando a esse conteúdo moral, nós temos essas revelações que falam dessa outra realidade do mundo espiritual. Então nós espíritas podemos dar essa maior contribuição a partir desse entendimento. Então cada um de nós, muitas vezes nos perguntamos, mas olha só, eu saí por aí pregando, saí falando, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. Lembra que foi falado para nós que muitas vezes dentro da própria casa a missão é cumprida, amolecendo os corações, desenvolvendo o sentimento fraterno, no seu ambiente de trabalho, no seu caminho, onde quer que você passe. É esse exemplo que vai fazer a diferença. E aí, mais uma vez, foi perguntado por Erasto aqui, como é que nós vamos reconhecer aqueles que estão no bom caminho? Reforçando, ele diz assim, podeis reconhecê-los pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. Ou seja, é aquilo que se fala, é aquilo que se faz, o modo como se age. Ali você já vai determinar se existe um espírito com princípios valorosos ou uma pessoa egoísta, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor de que se dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Isso nós vemos com facilidade. E no nosso mundo hoje é interessante que todas as pessoas que agem dessa forma se destacam na mídia. Nossa, mas essa é uma pessoa muito boa, e entrevistam e coisa e tal, e fazem e acontece. Sendo que, na verdade, todas as pessoas deviam seguir esse mesmo exemplo. Seguir esse mesmo modelo de conduta. Esse é o princípio fundamental. E essa é a nossa missão, como missionários e como aprendizes. Porque essa responsabilidade de sermos missionários, muitas vezes pode pesar demais. Mas como aprendizes dedicados, como discípulos dedicados, nós aprendemos praticando, levando exatamente essa palavra, esse modelo de conduta de amor e caridade. 3 princípios fundamentais, 3 pilares fundamentais: amor, virtude e justiça. Se nós temos esses 3 princípios como referência para nós, o que quer que eu faço com amor. O que quer que eu faço com a verdade. E o que quer que eu faça com a justiça. Amor, verdade e justiça. Se nós tivermos esses 3 princípios como base, todas as nossas ações serão corretas. Do contrário, ao contrário do amor, o egoísmo, ao contrário da verdade, a mentira, a calúnia, ao contrário da injustiça, a imposição do mais forte sobre o mais fraco, nós certamente viveremos no caos. O que quer que nós façamos, tenhamos esses princípios como referência. E o caminho está garantido. Mesmo que muitas vezes nós não consigamos praticar da forma como nós queríamos, ou muitas vezes tropeçamos
diante dessas dificuldades, dessas fraquezas. O importante é a prática dessas virtudes, e aí então a prática, na verdade, é sustentada por essas virtudes. Isso que vai ser fundamental para todos nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós falamos então sobre a missão dos espíritas, e o próximo item que nós vamos estudar, trabalhadores do Senhor. Também aqui uma mensagem trazida pelo Espírito Verdade, olha só a responsabilidade. Mensagem aqui de Alto Quilate, que vai falar exatamente sobre